No vídeo anterior a gente viu, né, como fazer a instalação do nosso Service Worker. Então a gente tem aqui, né, a instalação feita, mas o nosso Service Worker em si, ele, né, se encontra vazio. Então esse nosso Service Worker, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir dentro desse arquivo os recursos necessários para a gente fazer o cache dos nossos assets e assim também implementar uma estrutura de cache first. Então a gente vai primeiro acessar o cache antes de procurar na rede se a gente tem aquela informação. E esse recurso vai possibilitar a gente de fazer o quê? Da gente implementar uma versão offline. Então, a gente sempre, pelo primeiro momento, a gente vai verificar se a gente tem aquele determinado asset dentro do nosso cache. Se a gente tiver, a gente vai resgatar ele dentro do nosso cache. Além disso, né, o que vai acontecer é que a gente também vai melhorar a performance da nossa aplicação. Porque a gente já vai salvar na máquina do usuário alguns assets. Então, né, essas informações que vão ter salvas lá, a gente não vai precisar, por exemplo, acessar um servidor para resgatar essas informações. Perfeito? Então, dentro do nosso tutorial, a gente fez aí algumas modificações. A primeira delas, né, a modificação que eu fiz foi dentro do nosso ESLint Loader, eu fiz uma condicional que quando, né, a gente estiver no modo desenvolvimento, a gente não vai disparar um warning para o console log. A gente só vai disparar esse warning quando a gente estiver dentro, né, do modo de produção. Quando a gente estiver gerando o script para produção, a gente vai sim disparar o warning para a gente remover esses itens. A segunda modificação é eu removi a condicional que fica esperando a gente estar em modo de produção para minificar e extrair o nosso CSS. Para esse exercício eu quero, né, resgatar somente o arquivo CSS e salvar ele dentro do nosso cache. Então para isso eu vou utilizar sempre o mini CSS Extract plugin. Perfeito? Então agora, dentro da nossa aplicação, o que eu quero fazer é fazer o cache, né, armazenar no cache a nossa imagem de profile, os ícones para as nossas redes sociais e o conteúdo dessa página. Então, para isso, dentro do meu Service Worker, eu vou precisar de dois itens aí. O primeiro item é o nome do cache. O Service Worker ele espera um nome para a gente registrar esse cache. A segunda informação é os itens que eu vou armazenar dentro do nosso cache. Então, agora, eu vou criar essa variável chamada cache name. E cache name vai receber o nome como V1. Então, define como V1. Para a nossa lista de arquivos, eu não vou digitar um a um. Então, eu já tenho aqui digitado esses itens. Então, eu vou só copiar e colar. Então, quais vão ser os itens? A gente vai ter a raiz da nossa aplicação, a gente vai ter o index HTML também, porque ambos vão responder pelo conteúdo que a gente tem na home e todos os arquivos, né, referentes a imagens e, por fim, o nosso CSS. Então, a gente vai fazer o cache desses itens. Então, feito isso, agora, com o Service Worker, a gente tem aí alguns eventos que a gente pode ouvir, ok? Então, dentro desses eventos, a gente pode ouvir quando o meu Service Worker é instalado. Então, vou utilizar o self. Nesse caso, a keyword self ela vai representar o Service Worker. Se a gente tivesse com o script dentro de uma aplicação, né, sem ser um Service Worker, esse self ia se referenciar ao nosso window. Então, eu vou adicionar um listener dentro do meu self e ele vai ouvir o evento install. E com o evento install, eu vou resgatar esse evento e a gente vai trabalhar um pouco aí com o promise para esse evento. Então, eu vou pedir para esse evento aguardar enquanto a gente ponto e vírgula aqui que você precisa, quebrando a linha. Então, enquanto eu registro o meu cache, então eu vou setar o cache, vou abrir uma conexão para esse cache e eu vou passar o nome do cache que a gente vai registrar
then. Então, tente fazer isso, né? Então, quando você tiver esse retorno, passe para o cache a lista de itens que a gente tem. Eu vou receber o cache e vou utilizar o método addAll. E o addAll, ele vai só apaguei o cache name. Então lá o cache name, a gente tem aqui o resource. Então pronto. Aqui está reclamando do seu espaço. Aqui a gente tem nesse momento já feita durante a instalação do nosso Service Worker a inclusão dos itens que a gente quer dentro do nosso cache. Se a gente olhar, né, dentro da nossa aplicação, eu vou inspecionar. Então vamos inspecionar aqui o nosso item. Dentro do DevTools, o que a gente vai ter? A gente vai ter dentro da aba de aplicação, já está selecionado aqui, eu tenho o meu cache, o V1 que a gente criou, e dentro do V1 eu tenho os arquivos que a gente realizou o cache. Então, se tudo ocorrer bem, né, ele vai reconhecer os itens, ele vai reconhecer o tipo dos elementos, o tamanho dele e quando esses itens foram armazenados no cache. Então, se a gente der uma olhada no nosso Service Worker, a gente tem algumas atualizações. Eu posso fazer o skip, né, para atualizar o novo Service Worker, ativar a nova versão dele. Mas se a gente for olhar dentro da nossa rede, né, se eu fizer o reload aqui dos meus itens, o que vai acontecer? Todos os itens a gente está carregando do nosso servidor, da nossa aplicação. Então, se eu setar offline e fizer o reload dessa página, offline e reload, os nossos requests eles vão falhar. Por quê? Porque a gente não armazenou os itens para esse determinado tipo de evento. A gente só armazenou os itens dentro do nosso cache. O que a gente precisa fazer agora é verificar se esse item que eu estou requisitando, ele já está no meu cache. Então, se ele já estiver no meu cache, então a gente vai ler do nosso cache. Então, agora vamos fazer essa alteração. Então, vou voltar para o modo online, vou fechar o meu DevTools e agora a gente vai ouvir no Self. Vou adicionar um novo listener e esse listener agora ele vai ouvir que evento? Ele vai ouvir o evento fetch. Só ter cuidado para não errar o nome, então é fetch th. E agora eu vou passar um evento, arrow function again. De novo, eu vou chamar o evento. E nesse momento, ao invés de a gente trabalhar com wait until, né, a gente vai responder com cada tipo de resposta desse evento. A gente vai verificar o nosso cache se a gente tem algum item que dá um match com o item que a gente está requisitando. Quando é que a gente sabe que o item a gente está requisitando? Então a gente sabe quando a gente chama o event.request. Então a gente vai pegar esse elemento do nosso request e verificar se ele bate com o elemento que a gente tem dentro do nosso cache. Então, quando a gente fizer essa ação, o meu cache response, eu vou verificar se esse item, se ele não é nulo, então retorne o meu cache response. Se esse item for nulo, sim, faça o fetch da informação, vá no servidor e resgate essa informação. Então, vou setar o event request. Feito isso, nós vamos só salvar, organizar o nosso código e vamos aqui fazer o segundo teste. Então, se a gente inspecionar o nosso item,
Na parte de rede, vou só fazer o reload. Então até o momento a gente está carregando os itens do nosso servidor. O que a gente pode fazer é, a gente tem uma nova versão do Service Worker. Então eu tenho que ir na minha aplicação e pedir para reativar a nova versão do nosso Service Worker, que faz agora a adição do Listen e Fetch. Então vamos dentro da nossa rede, verificar novamente. Agora sim, depois que a gente instalou a nova versão, né, com as modificações que a gente fez, a gente consegue ver aqui que quando ele requisita o tamanho do arquivo, ele já vai responder para a gente, olha, esse arquivo você pegou do Service Worker. Okay? Então a gente não vai no servidor fazer o download dessa informação, a gente vai no nosso browser e resgata essa informação do nosso browser. Então agora a gente tem a implementação do recurso de Cache First. Então primeiro a gente verifica dentro do nosso cache se a gente tem aquele elemento, se não, a gente vai no servidor pegar essa informação. Então, por exemplo, a gente tem um main.js que eu não coloquei na lista. Então ele não foi verificar no cache, ele foi direto no servidor verificar essa informação. Então agora, quando a gente habilitar a versão offline, eu vou fazer o reload desse conteúdo e a gente continua exibindo a página. A gente não pegou o dinosaur, né? A gente não pegou a telinha de offline lá e a gente retornou a versão offline, porque a gente tem essas informações dentro do cache do nosso browser. Então, do cache da nossa aplicação, a gente está lendo essas informações. Agora, para a gente verificar esse recurso, eu vou rodar o Lighthouse para a gente fazer a auditoria e ver aí, né, se ele vai reconhecer esse ponto e vai dar aí pontos a mais para a nossa aplicação. Então ele reconheceu, ele veio aqui, incrementou a nossa ação. A gente tem as auditorias que passaram, a resposta é 200, mas às vezes quando a gente está trabalhando com Service Worker e Lighthouse e também a gente tem extensões, né, no meu caso algumas extensões eles geram conflitos, a gente pega essa tela offline. Mas se eu reiniciar a minha aplicação e rodar de novo o Lighthouse, ele vai funcionar normalmente. Então o que eu posso fazer é, só para limpar o meu Service Worker, eu vou resetar a minha aplicação, só a nível de teste, e vou rodar o meu Dev Server novamente. Mas claro, né, que a gente também tem essa questão, a gente está rodando o Webpack Dev Server, a gente está rodando tudo em memória, e às vezes perde a conexão e gera algum conflito. Mas implementando esse espaço na sua aplicação online, você não vai passar por isso. Mas se passar, né, você pode debugar a sua aplicação normalmente. Então vamos só abrir agora o Chrome novamente. Então a nossa aplicação está lá. Vamos inspecionar novamente. Na parte de rede, os itens a gente vê que estão sendo carregados pelo Service Worker. A minha aplicação também está rodando a última versão, que a gente não tem nenhuma versão nova do Service Worker esperando para ser executada e instalada. Os arquivos de cache, a gente pode ver, todos estão listados. Agora o segundo passo, vamos rodar novamente a auditoria do Lighthouse. Então agora, né, a gente rodou aí o Lighthouse. Então, está aqui a versão online. Ele não perdeu a conexão durante a auditoria. Mas o mais importante nesse caso é a pontuação que a gente tem aqui já, a inclusão da resposta quando o nosso site estiver desconectado. Quando a gente tiver uma versão offline, a gente está assim disponibilizando esse conteúdo para o usuário, mesmo quando ele estiver offline. Então, a gente viu nesse vídeo como implementar, né, uma versão offline. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver, né, como fazer esse app ser instalável, né, utilizando o Manifest.json, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham, né, gostado. Esses exemplos, eles estão sendo incluídos no meu GitHub. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no GitHub, é só acessar GitHub Felipe. Então, lá, você vai achar o repositório do tutorial PWA. Então, só abrindo aqui o nosso repositório, então a gente tem aqui PWA tutorial e lá, cada um desses vídeos eu vou, né, implementar, por exemplo, vídeo / instalando Service Worker. Esse vai se chamar vídeo /
instalando versão offline. Cada branch vai estar relacionada aí a um vídeo. Perfeito? Então até o próximo vídeo.